Advogando, seu podcast voltado para o exercício da advocacia, uma conversa informal, uma conversa leve sobre uma das atividades mais nobres, que é a nossa atividade, a advocacia. Sou Gustavo Brígido, tenho aqui convidados muito especiais neste momento, nesta rodada, aqui comigo, doutora Marlene, doutor Elton, doutora Lidiane, que vai me acompanhar como co-host, posso chamar assim? Pode, certeza. Co-host deste projeto, para a gente conversar muito sobre a nossa caminhada na advocacia. Sim. E a ideia é fazer com que estas conversas informais contribuam para aperfeiçoar tanto o exercício da nossa atividade profissional, quanto para contribuir para aqueles que estão começando a carreira, uma troca de ideias, de vivências Com e certeza. de experiências. Com certeza. Doutora Lidiane, vamos começar Vamos. fazendo algumas provocações recíprocas. Você quer me perguntar alguma coisa? Vai, manda. Na verdade, eu não vou perguntar pra você. Eu vou perguntar pra pessoa que mais lhe conhece, né? Posso? Deve. Eita, agora Doutora Marlene, você me arranjou. eu gostaria de saber quem é o Gustavo Brígido. O Gustavo Brígido advogado, Gustavo Brígido professor, Gustavo Brígido pai, mas especialmente o Gustavo Brígido advogado. Vamos lá. Pergunta bem complexa. Dá um podcast inteiro. Dá. Só sobre isso, né? Só sobre isso. Quem é o Gustavo Brígido? Bem, eu conheço o Gustavo desde que nós éramos adolescentes, né? Gustavo ainda estudava para o vestibular e resolveu fazer direito. Por paixão. Porque o Gustavo sempre gostou de gente, de estar com gente, de conversar e de resolver as coisas. O Gustavo sempre foi uma pessoa que em qualquer ambiente que ele entrasse, ele tinha algum papo com a pessoa. Quando a gente namorava, onde ele estava, em qualquer aniversário, ele tinha assunto com pessoas de qualquer idade, com meu avô, com meus tios. Então, o Gustavo sempre soube se relacionar muito bem. Então, fazer direito para ele caiu como uma luva. Sim. Depois, o Gustavo começou a faculdade e o Gustavo sempre gostou de ter independência. E ele encontrou essa independência na sala de aula. Vou ser professor. Aí virou uma paixão. Paixão dele, de que a paixão do Gustavo é ser professor. Ele é um advogado e professor, todos que conhecem sabem disso. Sim. E na advocacia ajuda muito. Essa paixão pela sala de aula ajuda muito o Gustavo, porque ele gosta de gente, ele gosta de tratar com as pessoas, ele gosta de tratar bem. O Gustavo, eu digo, Gustavo, você se apega, porque ele se apega ao cliente, ele pega o problema do cliente para si e ele não sossega enquanto ele não resolve aquele problema. E Gustavo pai. o Gustavo pai. Gustavo pai. Quando a gente foi gravar esse podcast, eu pensando no Gustavo pai, mandei mensagem para minha filha, defina seu pai em uma palavra. Incrivelmente, ela mandou e ela disse, reinventar-se. O meu pai tem uma capacidade incrível de reinventar-se. Qual foi das filhas que disse isso, hein? Segredo. Mas eu concordo com ela. Essa Reinventar-se. capacidade dele de recomeçar. Eu disse, incrível, incrível, porque o Gustavo, na vida dele inteira, nós passamos junto por muitos projetos, né? Nós somos sócios há mais de 15 anos e nesse período a gente já se reinventou muito. Na realidade, nós somos sócios. Nós somos A vida sócios toda. a vida toda pelo casamento, né? Mas nos negócios nós somos sócios há mais de 15 anos. Então, o Gustavo tem essa capacidade mesmo de se reinventar. Vocês, ó, eu disse uma coisa pro Gustavo. A primeira vez que eu gravei um vídeo, lembra disso? A primeira vez que eu fui gravar um projeto de videoaula lá na cidade dos funcionários. Eu disse, Gustavo, o Gustavo é o Gustavo por causa da Marlene. O Gustavo imagem, o Gustavo projeto. Porque por trás de um grande homem sempre tem o quê? Não, por trás não. Sempre estive Do lado, uma grande mulher. Olha aí, acabou de... Agora você entendeu. Falou. Mas é muitas vezes porque... na frente. Olha porque aí. eu sou valente. Eu tenho cara de calminha, mas eu sou valente. Se precisar, eu vou pra frente Pronto. e defendo. Que eu estava falando do Gustavo pai. Gustavo pai. O Gustavo, ele é inspirador. Ele é amigo das filhas dele. E é aquela pessoa que mostra para elas que elas têm asas para voar. Essa semana, uma das minhas filhas disse, meu pai é inspiração para mim. Né? Que coisa Agora, bonita. e o Gustavo sempre incentivou muito as filhas dele.
E cobra na medida certa. Quando é para cobrar, ele cobra mesmo. Isso é bom. E cobra na medida certa. Eu acho ele, às vezes, um pai mole, né? Se eu disser isso para as filhas, elas vão abusar. Elas vão Como ele é assistir esse mole, podcast, viu? Como ele é mole, eu acho ele, às vezes, um pai mole, porque eu digo sempre que eu sou a mãe do não e ele é o pai do sim. Sempre que elas querem alguma coisa muito, elas vão pedir a mim, eu vou dar não, mas ele vai dar sim. Então, E o bom da inspiração do Gustavo é que ele tira de dentro de casa essa inspiração e leva para o escritório. Muitas das vezes o cliente chega lá deprimido por conta de uma determinada situação e ele, né, com o jeito dele, cativante, logicamente, levando para a parte jurídica também, o cliente sai satisfeitíssimo lá do escritório. Então, eu acho bacana esse A jeito do junção, Gustavo, ele né? trabalha, A soma, né? ele consegue ouvir o cliente e entender também aquela emoção que ele está passando no momento, a necessidade que ele está E essa vivendo. inspiração que ele leva para dentro de casa, ele também leva para o escritório. E o bacana, de fato, que eu acho é isso. Exatamente. Marlene, encerrou aí o Gustavo? Mas eu já fiz a segunda pergunta, Não, né? mas peraí. Fechou? E o Gustavo esposo? Entra, não? Ah, e o Gustavo esposo é um bom esposo. O Gustavo sempre foi um bom esposo, atencioso. Eu gosto de trabalhar, gosto de estar com ele. Ele gosta de me poupar, mas eu não gosto de ser poupada. Eu digo para ele, não precisa me poupar. Muitas vezes ele quer entrar na frente para me defender. Não me defenda, deixa que eu me defenda. Não precisa, Marlene. precisa Não me precisa, defender. Gustavo. Não precisa me defender, eu me Muito defendo. engraçado, né? Interessante. A gente se Ela lasca não, todinho. olha, ela não está atrás, ela A está gente- ao lado, a né, gente não? se lasca É o todinho pra papel do esposo, defender. É, é sim. defender. É defender. Mas às vezes a gente quer andar com as próprias pernas. É. Mas é o papel dele. Ele Aí- cumpre o papel dele de esposo. Uma pergunta boa para eu fazer para a doutora Marlene. E que essa passagem ela tem uma referência clara para muitas pessoas que trabalham com o seu cônjuge. Como é trabalhar com o esposo? Hoje eu posso dizer que é ótimo. Há alguns anos atrás eu diria que era. Eu dizia isso, era muito difícil. Primeiro ano nós trabalhando junto foi muito difícil. E a gente aprendeu. Como eu disse no começo, ele sabe se reinventar, eu sei me reinventar também. E nós temos uma característica em comum que é resolver problema. Eu acredito que Deus nos deu esse dom de tentar resolver problemas rapidamente. O Gustavo, se você coloca um problema na mão dele, ele quer resolver urgente. Problema do outro, às vezes ele resolve mais o problema dos outros do que o dele mesmo. Ele deixa o dele de lado para resolver o do outro, de um amigo que liga e ele move céus e terras para resolver aquele problema ali de imediato. Isso é Ele bom. só sossega quando ele resolve o problema. E eu também sempre gostei de ajudar o próximo a resolver. A pessoa chega com algum problema, então isso nos ajudou a caminhar juntos também profissionalmente. E qual era a dificuldade inicialmente de a gente trabalhar junto? Que é para ver se esses casais se identificam. Gustavo gosta de trabalhar. Eu digo para ele que ele gosta de trabalhar. Ele trabalhava 24 horas por dia, queria que eu fosse no mesmo rumo, e eu dizia que não. Vamos desacelerar. Vamos dividir o momento de trabalho do momento marido e mulher. É para a gente manter uma vida saudável também no nosso matrimônio. Verdade. Mas a questão do Gustavo é que ele tem foco. Ele Foco. sabe onde está, sabe onde ele quer chegar. Então, Exatamente. o caminho que ele vai percorrer já está muito bem definido na cabeça dele. Então, Desde a adolescência. Ele sabe trilhar esse caminho. Então, é questão de objetivo, de meta, de alvo. Eu sei onde estou e sei onde eu quero chegar. E Tá. de não É uma- parar até chegar. Isso né? eu ia falar. Quando eu pensei como vou falar do Gustavo jovem, ele sempre foi determinado, decidido. E o que ele sonha para ele trilha todo aquele caminho. Eu preciso desse caminho para chegar ali naquele sonho. Ele trilha o caminho, ele caminha. Ele não quer pular fases. Ele vai por cada etapa até chegar. Antes de você fazer qualquer outra pergunta para ela, aí eu preciso essa pergunta, Gustavo. Quem é você? Pergunte. Quem é o Gustavo? O Gustavo é uma pessoa abençoada, grata a Deus, porque hoje eu consigo perceber que os projetos de Deus desde o princípio eram muito especiais para a minha vida, para a nossa vida, para a nossa caminhada. As coisas iam dando certo e eu achando que era sorte. De uns anos para cá, que especialmente pela intercessão das orações dessa mulher, eu
consegui perceber mais claramente que nada passa de um projeto de Deus se concretizando por meio de mim. Deus escolhe os fracos para constranger os fortes. A palavra de Deus é muito clara. Em várias passagens, há situações em que aquela pessoa, né, a pedra excluída vira pedra angular. Inclusive, é o evangelho de hoje. Esse podcast está sendo gravado. Então, hoje, Gustavo é uma pessoa temente a Deus, que tem uma clara ordem de prioridade na sua vida. Os projetos de Deus, depois os projetos ligados à minha saúde, depois o zelo pela minha família, depois a minha atividade profissional. Isso não significa nenhum desleixo à minha vida profissional. Significa que se a minha fé está em dia, se a minha saúde está em dia, se a minha família está bem cuidada, meu trabalho voa. Flui. Exatamente. É isso. Eu não tinha muita clareza nessa ordem de prioridade. Então, muitas vezes eu trabalhava mais do que E essa semana cuidava Gustavo, da minha família, enfim, ou rezava, enfim. recentemente o Gustavo veio para mim com uma reflexão, porque ele sempre disse para nossas filhas: você é do tamanho do seu sonho. Aí, recentemente ele disse: Marlene, eu sempre repeti essa frase para nossas filhas, mas hoje eu tenho que mudar essa frase. Eu entendo que elas são do tamanho do sonho de Deus para elas. Porque os nossos sonhos são pequenos. Nós nem imaginamos o tamanho que Deus sonha pra gente. Às vezes a gente sonha raso e ele sonha muito alto. Bem mais alto. Eu fui responder, a minha filha me mandou uma mensagem: tô ficando mais velho, tô ficando chorando. A menina manda mensagem, aí manda umas músicas que ela sabe que eu gosto. Aí quando eu vejo, eu tô emocionado com as minhas filhas. Aí ela mandou uma mensagem, eu fui responder, aí eu disse, eu ia botar: você é do tamanho dos seus sonhos. Aí eu disse: não. Você é do tamanho dos sonhos de Deus na sua vida. Mas como é que a gente consegue enxergar os planos de Deus na nossa vida? A gente só enxerga quando a gente está em oração. É uma caminhada. Senão, é um processo. É um processo, como foi para a Um processo de Samaritana. encontro. Como foi para a Samaritana, como foi para Nicodemos, enfim. É uma caminhada. Todo dia é um dia desafiador. Mas Verdade. vamos Pode passar para a Focar. próxima pergunta. voltar para o podcast Da institucional. advocacia. Como a gente está direcionando aqui para a advocacia, eu queria perguntar quais os grandes desafios para manter um escritório funcionando. Eu acredito que um dos grandes desafios que nós temos passado durante todos esses anos de experiência na advocacia e trabalhando juntos é o tratamento do nosso cliente. Nós temos milhares de clientes, mas a gente tem que tratar cada cliente como se ele fosse o único cliente do escritório, né? O cliente chega lá e nós focamos em novos clientes, mas a gente foca muito mais nos clientes que nós temos hoje, né? De atender bem esse cliente, dele sair satisfeito do escritório, sabendo que parece que o doutor Gustavo, doutora Marlene, doutor Elton, só tem a minha aqui para atender, pela atenção que a gente tem esse grande desafio de ter com aquele cliente, como se ele fosse único, né? O atendimento Importante dele. isso, E né? essa O questão acompanhamento do processo dele. E essa questão da individualização com o cliente é importantíssima. Independentemente do valor dos honorários, você tem que tratar aquele cliente como único, né? Logicamente, objetivando o resultado mais próximo para o cliente, deixando ele satisfeito. A gente chega, recebe o cliente, orienta, né? Fecha o contrato, logicamente, mas independentemente do valor dos honorários, a gente tem que tratar aquele cliente de forma pormenorizada, individualizada, sempre buscando um resultado mais efetivo. E eu vou até levantar aqui um episódio que aconteceu de uma cliente da gente, que ela recebeu a resposta que ela queria, né, do processo, que aquele processo da Unimed, no sábado. No domingo, na verdade, Domingo, foi? foi No domingo. domingo. E ela elogiou o escritório, elogiou a rapidez com que a gente teve aí, né, o resultado. E ela disse uma coisa que, para mim, foi essencial. Especialmente para mim, que estou começando agora, né? Nessa caminhada com vocês.
O mais importante que eu vi no escritório de vocês é porque eu sabia que ali eu não era só uma cliente. Porque quando ele me deu a resposta no domingo, ele enviou a resposta para ela e eu enviei a resposta para ela. Então, nós dois enviamos a resposta para ela. E ela não estava nem aqui em Fortaleza, ela estava em Guaramiranga com a família dela, né? No momento de descanso. E ela desceu a serra na mesma hora. Porque era importante aquele resultado, né? Do processo. E ela disse, eu não vou esquecer, porque a diferença de tratamento é importante, né? É como vocês estão falando. Ali o cliente tem que se sentir único. Isso. E mais um Né? detalhe. Independente do resultado. Sim, Porque muitas sim. vezes a gente não consegue. Nem sempre o resultado está o nas êxito nossas para mãos, a maioria das ação vezes, daquele né? cliente, exatamente. Mesmo que a Mas gente ele sai busque isso. satisfeito porque ele sabe, ele fica satisfeito com todo o trabalho que foi feito pelo escritório. Sim, a Nós dedicação, temos o o reconhecimento zelo, do cliente também né? pelo trabalho que o E um, escritório outro, fez. Exatamente. e um outro aspecto que a gente prima no escritório, o Gustavo pode confirmar isso aí, é a transparência com o cliente. Uhum. Você sempre tem que ser transparente com o cliente. Apresenta a situação, apresenta os caminhos, você coloca do seu ponto de vista jurídico, com Sim. aquele caso concreto, e a partir de então você vai, né, compartilhar com o cliente a estratégia jurídica, né, e deixando ele, logicamente, aberto para escolher as opções, aliado à opção do profissional. Muitas caso do vezes, advogado. perfeito, muitas vezes nós deixamos de fechar contratos pela minha excessiva sinceridade. Uhum. O fato de eu ter feito uma caminhada profissional, que a advocacia ela veio depois de eu já estar consolidado na sala de aula, Sim. permitiu que a gente começasse a advocacia sem aquela pressa, Sim. aquela necessidade, aquela correria para dar certo. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, Nós não começamos buscando números. Nós começamos sempre buscando qualidade. como a gente, sendo bem prático com números, como a gente não vivia da advocacia, era mais fácil. Porque é muito difícil eu chegar para um advogado que está começando, que está sonhando com o primeiro cliente, eu chegar para eles, só feche se a causa... Se o direito for bom. A condição em que a gente se encontrava, e a fase de vida, tá? A maturidade, fez com que a gente, ao longo da caminhada também, a vivência foi sendo adquirida, a gente só pega um cliente se a gente acredita mesmo no direito dele. Como se costuma dizer, o seu direito é bom. Direito bom. O seu direito é bom, aí, invariavelmente, o cliente pergunta, doutor, mas de 0 a 10, qual é a minha chance? Para eu passar de um 5, tem que ser um negócio cheque assinado. Porque eu prefiro um pouco de excesso de realismo, vou nem falar em pessimismo, porque eu não gosto disso, a gerar uma expectativa, porque o cliente para a vida dele esperando aquela resposta. É verdade. Ele para a vida dele esperando aquela resposta. É uma questão muito, muito delicada, muito crucial. Tem mais alguma pergunta, doutor? Tenho. A última pergunta. A nossa última pergunta aqui. O que mais te motiva na advocacia? O que mais me motiva na advocacia é essa realização do cliente, resolver o problema do cliente, do retorno do cliente, dessa satisfação, quando a gente tem um processo julgado procedente, esse retorno do cliente, a resolução do problema dele. É isso que motiva a gente estar todo dia lá no escritório, atendendo eles, correndo atrás, no fórum, falando com o juiz, despachando, para chegar nesse resultado e ver ali no rosto do cliente, como você falou, o retorno dela ali com aquela satisfação, essa cliente que falou com você, teve esse retorno. Isso é o que motiva a gente todos os dias na advocacia. Importante. Doutora Lidiane, senhora que conhece os bastidores dessa operação já faz algum tempo, na cotação desse mercado, que valor o doutor Gustavo teria se não tivesse essa mulher do lado dele? É difícil. É uma pergunta difícil. Primeiro, porque eu não vejo o Gustavo sem a Marlene. Nem do ponto de vista... nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista profissional.
Que foi exatamente o que eu disse. Lá atrás, quando eu fui fazer a primeira gravação, e eu tinha rodado por outras gravações, que Só eu para o fui pessoal fazer. entender, nós tínhamos um curso online, Sim. nós tínhamos um curso presencial, a Lidiane já fez projetos conosco, Sim. então ela está falando de um período De um período. profissional anterior. Sim, que aí eu fui fazer uma gravação de um projeto e quando eu saí de lá, eu liguei pra ele e disse assim, ó, eu descobri seu segredo. E eu já tinha uma boa caminhada. Ele, qual é o segredo? O seu segredo é a Marlene. Foi ou não foi? Oi. Eu disse, é impressionante como ela Impulsiona. como ela bota a máquina pra funcionar. Então, assim, não tenho como lhe dar a nota sem a Marlene. Não tenho. E- Eu acho que... Pensando, vocês falando, eu pensando aqui que é uma característica do Gustavo muito importante que eu deixei de falar. Ele falando aí, eu disse, eu não posso parar de falar sem dizer essa característica do Gustavo. Eu digo que ele sabe cobrar as filhas na medida certa, todos ele sabe cobrar na medida certa. O Gustavo sempre foi uma pessoa que deu oportunidades. Nessa época que você está falando aí, e o Gustavo ensina. O Gustavo não tem medo. Como ele tem essa alma de professor, ele não tem medo de ensinar o advogado também. Sim. Não tem medo de ensinar um professor a ser professor e nem um advogado a advogar. Muitas vezes eu estou no escritório fazendo seleção de estagiário e o Gustavo, o estagiário sempre gosta muito dele e eu digo, cuidado, agora ele está lhe ensinando, mas vai chegar a fase que ele vai lhe cobrar muito. Ele ensina, ele tem toda a paciência de ensinar. Mas na hora de cobrar, ele vai cobrar com certeza. Foi assim, já foi assim com os professores, que ele sempre deu chances. E é assim no escritório. O Elton sabe bem que quando é pra gente cobrar, Sim. eu sou bem cobrada. Eu sou muito cobrada. Eu tenho certeza que ele também cobra do Elton, como dos outros advogados lá no escritório. Mas ele é essa pessoa, eu digo que muitas vezes mais calma do que eu. Eu não, às vezes ele diz, Marlene, calma, eu sou mais direta. E ele não, ele pega leve primeiro para depois cobrar. E eu sou mais direta. Então, Tá certo, tá certo. É isso, é isso. Se não fosse dessa forma, não era o Gustavo. não era Gustavo aí. Bom, seguindo aqui o nosso ciclo de conversa, agora quem pergunta sou eu. Viu? Muito bem. Agora quem As per- minhas perguntas já... Agora quem pergunta acabaram. sou eu. Doutor Elton Carneiro. Quem não sabe, doutor Elton é nosso sócio, somos 3 sócios, somos 2 sócios fundadores do escritório, eu e a doutora Marlene, e mais recentemente, doutor Elton se tornou sócio de destaque com a gente também. Nós temos outros sócios em percentuais menores, mas somos os 3 que tocamos o escritório. Doutor Elton era escrivão da Polícia Civil, tomou uma decisão de vida, muito jovem, ainda na faculdade, perdeu o pai, e aí virou uma referência na família, já era, né? Mas a mãe via nele uma base de continuidade, e ele passou nesse concurso, esse concurso foi importante, mas ele largou a aparente estabilidade para se jogar na advocacia sem nenhuma referência familiar que lhe desse essa garantia. Você é um homem de coragem. Eu admiro essa decisão. Muitas pessoas nos assistindo e se vendo em momentos de transição na sua vida. O que foi que te levou a fazer essa virada de chave? Gustavo, inicialmente, como você já deu aí um breve introito, de fato eu perdi meu pai logo no início da faculdade, né? Eu tinha, em média, acho que 19 anos de idade, não sei. E na época surgiu o concurso de escrivão da Polícia Civil, a época nível médio. Sim. Nível médio, e eu coloquei aquilo como meta de vida. Agora eu preciso ganhar dinheiro. Na época meu pai geria tudo lá em casa, e eu coloquei como meta, esse concurso vai ser o concurso da minha vida. E de fato eu estudei muito para esse concurso, passei durante a faculdade, e quando eu me formei eu tive a felicidade de já ser servidor público, né? Embora não fosse o concurso da minha vida, mas terminei já com a garantia de trabalho, né? Passei 4 anos na polícia,
como escrivão, trabalhava muito, só tinha horário de entrar na delegacia, não tinha horário de sair. Enfim, e eu não gostava, salário pouco, enfim. E eu decidi fazer uma virada de chave. Me preparei durante esse tempo financeiramente. Não ganhava muito, mas tinha uma pequena reserva. E com o passar do tempo, conversei com algumas pessoas da família, minha mãe, meus irmãos. E resolvi mudar, né? Aí botei o escritório em Caucaia. Eu trabalhava em Caucaia e resolvi continuar por lá, né? E todo dia eu fazia o trajeto, Fortaleza-Caucaia. Aí resolvi fazer a virada de chave. Coloquei um escritório em Caucaia, né? Pegava tudo que era tipo de demanda. Né? Enfim, tudo do inventário ao cara que era preso. Né? Enfim. E comecei na advocacia. Comecei na advocacia com a cara e a coragem, Lídia. Né? Tinha feito uma pequena reserva, que boa parte dessa reserva foi para montar o escritório lá em Caucaia. Né? Mas deu certo, as coisas foram caminhando, foram dando certo, e tive a felicidade logo depois de conhecer o Gustavo, né? Que nos aproximou através de um processo, uma pessoa em comum entre a gente. Comecei com a demanda e essa determinada pessoa quis a participação do Gustavo, eu disse que não tinha problema nenhum, e a partir de então a gente teve a felicidade de se conhecer. Eu quero dar outra característica minha. Posso? Pode. Eu Além enx- do bom humor. Eu enxergo talentos. Enxerga. Ai, mas essa aí eu já Eu tinha disse, dito, né? Enxerga talento, se prepara ali aquele Enxerga Se a talentos. gente- O Elton já veio pronto, né? É. Na casa do Elton. Que ele já estava na advocacia. Mas ele ele é a enxerga Mas tem que ser pessoa que enxergado. mais conseguiu caçar professores novatos, pescar professores novatos, bons professores que estão no mercado hoje voando a nível nacional, né? Sim. E eu acredito na advocacia do mesmo jeito. Os dois meninos que estão lá dentro do escritório são Quando perfeitos. eu vi este rapaz simples, humilde, dedicado, talentoso, compromissado, um jovem idoso. É porque um cara com uma agendinha de mão, uma agenda preta. Quando eu vi o que é isso, Elton, não, as minhas. Homem já tem agenda no celular, não é possível. Tem agendazinha preta. Note. O mesmo time da agenda, eu sou a mais jovem nessa Né? Agendazinha, tudo organizado, determinado, comprometido. Eu disse, já nasceu para ser sócio. Já Porque veio assim, pronto. não, Já veio porque- pronto. Onde você estiver trabalhando, se comporte como se o negócio fosse seu. Porque uma hora ou ele vira seu, ou você cria o seu. É, verdade. As pessoas têm que ter um nível de comprometimento, é porque muitas pessoas é exatamente o contrário, um nível de descomprometimento com tudo, É. que a gente não consegue transferir responsabilidade. na E nem advoca- conexão, e na né? advocacia, E nem conexão. você tem que ser comprometido. É. Você tem que ser disciplinado e comprometido. Ô, doutora Marlene, eu tenho dificuldade de delegar. Não, eu pensei nisso também. Eu queria falar. Uma facilidade imensa de delegar. Sempre teve. Isso não é uma virtude? É uma grande virtude. Quando nós começamos a trabalhar juntos, eu tinha dificuldade de delegar. Eu centralizava muito tudo. E depois eu vi que, com o crescimento dos nossos negócios, eu ia ter que aprender a delegar. Sim. Né? Gustavo Marlene, você precisa delegar, porque senão você não vai dar conta de tudo Sim. que você faz. Né? E ele nunca teve essa dificuldade de delegar. O Gustavo quer resolver o problema. Como ele vai resolver o problema? Se precisar, ele conhece as pessoas que resolvem o problema, se ele não conseguir resolver sozinho. E eu percebi isso no Gustavo nesse processo. O comprometimento que ele teve com esse processo. Repito, o processo, o cliente me procurou para Ele está se referindo ao nosso primeiro Primeiro processo. processo. Juntos, né, exatamente. que foi o elo entre mim e o Sim. Gustavo, né? Como vocês se conheceram. E eu percebi o nível de comprometimento do Gustavo com esse processo. Repito, o cliente me contratou, mas me perguntou se poderia o Gustavo fazer parte do processo. Não, com certeza. Para mim, eu faço até questão. É porque a gente divide responsabilidades. Sim. Uma característica que eu percebi no Gustavo, o nível de comprometimento que ele tem com o cliente. Independentemente de honorários, de valores de honorários. Mas voltando aqui ao tema. Vai, Gustavo. Aí a gente começou, de fato, com esse processo. E a gente começou a estreitar relações. Comecei no escritório.
do Gustavo alugando um espaço dentro do escritório. Inicialmente, como o Gustavo falou, era ele e a Marlene como sócios do escritório. E existiam alguns parceiros, dentre eles eu. E eu comecei, de fato, alugando uma sala dentro do escritório. E a gente trabalhava em alguns processos em comuns. Né? E as coisas foram evoluindo. Ele me fez alguns convites. Eu pensei e vi que naquele primeiro momento não era, de fato, um momento adequado. Você teve medo? Ora. Um pouco, de fato. A gente ia começar a assumir responsabilidades que naquele momento eu não estava preparado. Mas ele me fez um segundo convite. Eu rezei muito, rezei. E Aí como ele você vai. é um homem de fé, né? Aí ele vai, E a aí eu fé e fui. o medo, você foi. Fui e graças a Deus a gente tá aqui hoje. Mas conta um negocinho Compondo antes, o time. conta. Conta uma historinha antes. Aquela que eu gosto de contar. Começa que eu termino. É uma tarde que ele me chamou para dizer que estava saindo do escritório. Dizendo que tinha recebido uma proposta. Ah, Aí ele me contou a proposta, me disse quem tinha feito a proposta. Aí eu não usava óculos nesse tempo, eu disse, eu baixei a cabeça. Ele disse, o que foi, GB? Eu disse, pai, tu não consegue enxergar um golpe não, né? Tu vai cair num golpe. Tu é muito abestado. E como assim? Como assim? Só tem rolão te chamando aí, macho. Não é possível um negócio desse, tu é abestado a esse ponto. Aí, eu não tô falando isso pra te segurar, não. É por isso que eu rezo por você todo dia. Viu? Ô, rapaz. E eu por você, todo dia. Lidiane, semanas depois, meses depois, a casa que tinha convidado ele caiu. Mas caiu. mas ele não foi. Ele não foi. Aí depois eu olhei pra ele, rapaz, tu tá me devendo. Não é possível um negócio dele. Não é possível. Devendo Gustavo até hoje. Não é possível um Pega a negócio. quinta geração. Não é possível um negócio. Mas ia cair numa arapuca violenta. Eu disse, rapaz, não vá não. Mas sabe como é que a gente enxerga essas coisas na nossa vida? E eu não tava nem passando esse colírio ainda. A gente tem que rezar mais. Porque quando a gente reza mais, não é a garantia de que o mal vai se afastar, não. É a garantia de que a gente vai enxergar. Passar Orai pelos e problemas vigiai. de uma maneira Orai e diferente. vigiai. Quando a gente está de joelho, a queda é menor. É. A queda é menor. Aí hoje está aqui. Uma referência em diferentes e raras áreas. Ele trabalha com licitação, Dr. Elton, ele trabalha com direito do trabalho com um zelo diferenciado. Dr. Elton tem atuação destacada na área empresarial, na área administrativa. Então, são expertises na área associativa, que a gente atua na parte de previdência de servidor, Sim. com muito destaque. Condomínio. Parte condominial, enfim, tudo em alto nível. Mas agora, até para dar um corte bom, doutora Lidiane. Conheci a doutora Lidiane como uma grande professora já. Eu não vi nenhum momento da sua carreira de dificuldade inicial, porque eu já vi nessa intensidade. No corre. No corre. E se estava com dificuldade, não deixava transparecer. Uma mulher guerreira, uma mulher vitoriosa, esposa, grande mãe. Se o telefone tocar e for O João acabou o podcast. Acabou tudo. Acabou tudo, vai-se embora. Até o Waze do carro é a voz do menino. Tá certo. Verdade. E, recentemente, ajustou um pouco as velas e trouxe todo esse potencial, esse arcabouço para a advocacia. Há muito tempo que eu dizia, meu Deus, minha filha. Muito não tempo. É possível que muito todo tempo. esse potencial. Mas, Johnny, é porque eu vivia esse drama recentemente de querer. Sim. E essa transição, hoje, uma referência não só no direito administrativo na sala de aula do país, mas na advocacia, uma grande parceira, uma pessoa de confiança. Nós somos muito felizes, viu? Em ter você conosco. Se agrada facilmente, um chocolate já resolve. Um bolo na quinta-feira, a aluna me perguntou, pacote de professora, castanha. um pacote de castanha, toda quinta tem bolo lá? Eu disse, tem. Toda quinta-feira tem bolo. Para prestigiar você. Um ambiente super Então, saudável. Essa virada de chave, como é que está sendo? Essa virada de chave, ela está sendo importante, ela está acontecendo, né?
a minha essência é o magistério, é ser professora. Tanto é que quando eu me senti confortável, eu pedi exoneração no Tribunal de Justiça, né? Eu tinha um cargo de diretora de secretaria há mais de uma década no Tribunal de Justiça. E Tu é antiga, viu? demais. Meu E Deus do tinha céu. outros projetos dentro do Tribunal de Justiça que estavam sendo encaminhados. Do estado do Ceará, viu? Pra quem Tribunal tá de assistindo. Justiça do Estado do Ceará. E aí, quando eu me senti confortável, né, tudo começou por um convite do desembargador na época, que era presidente do Tribunal de Justiça, para que a gente desse o curso de formação dos novos servidores e dos novos juízes. Então, eu comecei, na verdade, a dar aula dentro do Tribunal de Justiça para os servidores que estavam sabia disso, chegando. não. Para os Legal. novos servidores, eu e a professora Malu. Que legal. Os novos servidores e os novos juízes que estavam chegando. E daí, tudo se desenvolveu, só que chegou um momento que pesou, né? Eu teria que fazer uma escolha. E aí, eu escolhi pelo magistério. E a gente vem numa caminhada e... Durante muito tempo eu não pensei em outro aspecto que não fosse esse na minha vida. Mas aí de uns tempos pra cá, várias pessoas começaram a me cutucar, né? Eu acho que você deveria advogar, é uma coisa compatível e que você tem um jeito pra coisa, você gosta muito de ajudar o seu aluno é um potencial cliente. E eu andei passeando em outros escritórios, mas eu não sentia a liga, né? De dizer assim, você tem que vir e ficar aqui. Então, eu passei, não que fossem escritórios ruins, muito pelo contrário, né? Mas não tinha dado o estalo. E aí, um dia, nós fomos receber uma homenagem na OAB, né? A homenagem dos professores que nós fomos receber. Advogado, professor padrão. Advogado, professor padrão. Nós dois no né? mesmo ano. Exatamente. E eu estava em atuação, né? Uma atuação esporádica. Não que aqui seja no ritmo que a gente quer, especialmente, né? Que você me cobra. Mas aí ele me fez o convite de novo. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça. E eu disse, eu acho que tá na hora. Eu acho que tá na hora de girar essa chave. De andar. Eu vou devagar, eu sou uma pessoa medrosa. E eu sou uma pessoa que não gosta de quebra de rotina. A minha tomada de decisão de sair do tribunal, ela levou 8 meses. Da primeira conversa que eu tive... Uma gestação, né, minha filha? Quase isso. Da primeira conversa que eu tive com o meu chefe, que era juiz, né, na época, até o dia que eu assinei o meu pedido de exoneração, porque eu fiz, né, o pedido, foram 8 meses. 8 meses, e mesmo assim ainda a gente tinha férias, né, tinha eleitoral, coloquei algumas coisas, porque aí ele disse, não, você coloca férias eleitoral e eu vou sustentar aqui seu pedido. Se você se arrepender, você volta. Mas era uma decisão que eu não ia voltar atrás, porque isso é uma característica minha. O processo de maturação de decisão, para mim, ele é lento, mas quando ela vem, ela é praticamente irreversível. E eu posso dizer a vocês que o processo de escolha da advocacia, para mim, hoje, ele é irreversível. Gostei. Ele vai caminhar, é um processo que nós não chegamos mais nos 8 meses, mas ele tá perto. Mas, como eu falei para vocês, essa cliente que a gente falou no domingo, ela me deu um senso de direção, de justiça. Porque aquilo tinha sido injustiça, na minha concepção. Você viu o direito dela a concretização. ser restabelecido e concretizado. O envolvimento que eu tive no processo. Perfeito. Então, para mim, o que é advogar é restaurar a justiça. Perfeito. É trazer a justiça para o nosso cliente. Então, assim, foi uma girada de chave. A chave girou ali para mim. Naquele domingo, eu disse, não, é isso aqui mesmo que eu quero para minha vida. Né? Eu não sei se vai ser só isso aqui, mas isso aqui, para mim, é irreversível. Não volto atrás. Então, é importante, e eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar no escritório. É um ambiente muito bom, é um ambiente leve. Os bolos de quinta, eles devem permanecer. Especialmente o bolo de chocolate, né? Então, hoje, advogar, para mim,
é ir atrás da justiça. Ter esse senso de justiça para o cliente. E uma coisa interessante, Gustavo, esse senso de justiça não veio de um cliente aluno, que é o comum, né? Por enquanto é o comum. Ela não era nossa aluna. Ela é uma cliente, mas não foi minha aluna. Lidiane, e aquela sensação de dever cumprido? Com certeza. É indescritível. Com certeza, é indescritível. Perfeito. Advogando, o podcast da advocacia. Sou Gustavo Brígido, sempre muito bem acompanhado. Mais uma vez aqui, Dr. Elton Carneiro e essas mulheres poderosas, doutora Lidiane Coutinho. Doutora Bruna, bem-vinda. Obrigada. Alegria ter você aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre vida acadêmica e advocacia. Muito bem, muito bem. Doutora Bruna percorreu uma caminhada acadêmica completa, fez o dever de casa, se especializou, fez mestrado, fez o doutorado, concluindo esse ciclo na mais que centenária Universidade de Lisboa. Viveu uma experiência de morar fora do país e dedica-se à advocacia hoje de uma maneira bastante refinada e qualificada, com uma atuação destacada. E aí é que eu quero que você fale um pouco em duas áreas que, aparentemente, para muitas pessoas, são áreas incomunicáveis. Mas são afins. São afins. Tem o primor da advocacia criminal em uma mão e na outra a área civilista de família. Como é que concilia duas áreas tão importantes? Primeiro, a minha caminhada acadêmica, né, foi mais ligada para o civil constitucional, mas a minha área dentro da sala de aula era mais penal, né, mais criminal. E aí, com isso, eu conseguia, né, tocar nas duas áreas, tanto na parte de civil como na parte de penal. Hoje em dia, lá no escritório, a gente consegue dar uma, como é que eu posso dizer, uma abordagem para um cliente que eu consigo tanto trabalhar a parte de família, como também a parte criminal. Principalmente porque lá no escritório a gente trabalha numa advocacia criminal um pouco mais refinada, como você falou, né? A gente tem pontos como violência doméstica, nós temos pontos como em crimes contra a honra, e a gente consegue, né, dentro dessas duas áreas, dar um feedback para o cliente que ele consiga ver todas as opções que ele tem na mesa. Às vezes, quando a gente recebe uma pessoa que está se divorciando ou que está com problema de família, às vezes ela quer saber tudo que tem ali à margem, né? Por exemplo, questões de guarda, né? Fazer uma busca e apreensão de uma criança. Então, tudo isso envolve tanto civil como penal. Então, ter as duas abordagens, para mim, né? Esse caminho que eu fiz da academia foi super importante. E é interessante que muita gente vê exatamente como se fossem duas áreas completamente diferentes, mas são áreas que complementam muito bem, né? É impossível eu falar, por exemplo, hoje de família sem ter a lei de violência doméstica muito bem, né? Sim. Anotada, muito bem, certo? Ali treinada, saber quais são os caminhos, saber quais são os erros. Da mesma forma, a parte de família, a parte de criança e adolescente, sem saber também as consequências. E também crimes, aqueles que a gente chama de advocacia criminalista Nutella, né? A gente não trabalha com facção, a gente não trabalha com, né, com coisas mais pesadas. A gente trabalha por opção. Por opção. Por opção. Nós fizemos uma escolha de vida profissional. Nós poderíamos estar, enfim, todo respeito aos nossos colegas sim, que com atuam, certeza. mas que são extremamente uma área extremamente difícil de advogar. Então a gente vai para um lado que a gente chama de criminal, né, de criminal Nutella, no sentido assim de conseguir, né, de dar um feedback para aquela pessoa às vezes que caiu, né, em um crime pequeno, que precisa de assistência e que às vezes não tem, né? Às vezes a gente tem advogados extremamente bem preparados para crimes muito mais, como eu dizer assim, muito mais extensos, complexos, mas crimes mais simples, saber o caminho de um juizado especial criminal, saber o caminho, por exemplo, de crimes de trânsito, às vezes é importante também esse lado, né? E a gente faz esse complemento, né, lá no escritório. De forma bem especializada. De forma bem especializada. E lógico, né? Como o Gustavo está falando, a parte da advocacia criminal é o mundo,
né? Nós temos colegas, por exemplo, né? Já tive ex-alunas que se especializaram na área do júri, né? Tem, né, Crimes alunos contra a ordem tributária. crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, que é uma área que já Direito penal pega econômico, direito né? penal econômico, que já pega outro espaço, né? Outro mundo. Da advocacia, né? A nossa advocacia lá no escritório, principalmente a minha, né? Porque já tem o doutor Elton que já cuida de outros espaços da direito criminal, vai desses crimes mais relacionados ao direito de família. E A gente quando, consegue. e quando eu os vejo frente a frente, aqui, é uma soma que dá muito certo. Isso. Porque o Dr. Elton, como vem de uma escola policial, Sim. prática, Isso. ele não seguiu a caminhada acadêmica, ficou na parte prática, porque é muito difícil conciliar. E quem mergulha o tanto que ele mergulha, Isso. é muito complicado seguir a veia acadêmica. E quando eu junto uma porção de prática bem refinada com a sua porção acadêmica, e aí quando eu junto, a liga é completa. Você percebe isso? Com certeza, com certeza. No nosso dia a dia eu consigo, né, coisas mais práticas como, né, questão, um inquérito, Elton, né, questões aqui, vamos saber o procedimento policial, o procedimento, né, lá no juizado, ele consegue dar essa prática que eu precisava para academia, né? Então eu tinha toda a teoria, eu tenho umas teorias mais avançadas, os meus estudos, mas essa prática, como aplicar, o Elton complementa isso muito bem, né? Então eu consigo chegar dentro de uma delegacia e entender o que a delegada está falando em relação ao tratamento, por exemplo, com uma vítima de violência doméstica, e o Elton consegue entender quais são os passos que aquela inspetora vai dar a seguir. Então a gente consegue complementar isso muito bem, né? Então é realmente uma dupla que dá muito certo. O direito nesse sentido. processual se casando com o direito material Isso. e o resultado. Posso só complementar? Sim, Eu sim. não sou nada sem você. Vá por mim. Não, Eu não sou nada sem a doutora Bruna. e assim, só para Ficou complementar, né? interessante, ficou- Mas assim, só complementando aqui a fala do Giuseppe, fui escrivão de polícia, trabalhei do balcão para trás, e na minha caminhada da advocacia, eu trabalhava com licitação. Então, uma área hoje que a gente atua também fortemente no escritório, são os crimes contra a administração pública, né? Sim. A gente tem vários processos de clientes essa lei que nova aí, chegaram né? até a Com os gente, crimes de licitação. né? E a gente atua fortemente nessa área também. São os crimes contra a administração pública, que não são pessoas faccionadas, né? A gente, logicamente, como o Gustavo falou, a gente respeita totalmente, né, os colegas que atuam nessa área, mas uma área especificamente que a gente está bem Eles focado. podem até ficar tranquilos que eles não têm a nossa concorrência. Não tem. Não tem a nossa E a concorrência, gente- não há disputa de mercado. Não há, de fato. Então, só para complementar aqui a palavra da Bruna, que ela muito bem falou, e complementando que, de fato, a gente atua nessa área. A gente tem vários clientes no escritório, repito, crimes contra a administração pública. E Lidiane, uma coisa que você vai perceber, aproveitando aqui, a gente falava da caminhada, da intimidade com os casos. O escritório nasceu muito ligado à minha atividade de professor. Sim. Professor de concurso público. E aí, as causas iniciais e predominantes eram todas causas de concurso público. Anular a questão, heteroidentificação, Avaliação TAF. biopsicossocial. Então assim, mas aí o que começou a acontecer? Os nossos alunos foram passando, eles se tornaram servidores, e os servidores respondendo a processos administrativos disciplinares, e os parentes dos servidores, assim, o candidato, quando ele vai entrar no cargo, ele deixou um emprego seletista, ele tem uma questão trabalhista para resolver, e quem responde à PAD responde não só a PAD, vem a esfera criminal junto, e vem... As possibilidades foram surgindo, e uma das grandes virtudes de um bom advogado, tá, de uma boa advogada, é ter a sensibilidade de perceber o mercado. Sim. Você, não, eu só atuo nessa área. Eu posso só atuar nessa área, mas eu posso trazer aqui uma equipe, por isso que a nossa equipe só cresce, e cresce de forma quantitativa e qualitativamente, para que a gente possa atender
as diferentes possibilidades, as diferentes perspectivas. Eu gosto muito de dizer para a Bruna, eu vejo aqui uma das mais destacadas advogadas Obrigada. do Estado e uma caminhada nacional. É um plantio. Ela tem um apego pela sala de aula, mas gosta da sala de aula. Eu fico dizendo, menos aula, mais advocacia. A advocacia precisa do seu talento. Mas a advocacia, ela vai tomando, de fato. Ela vai tomando, e à medida que você vê o direito se concretizando, você vai se animando e as possibilidades vão crescendo. E nós somos muito felizes, viu, doutora Bruna? De ter a sua caminhada, até porque me lembro demais, a nossa primeira conversa, uma das nossas primeiras conversas sobre advocacia, você me disse que o convite que eu fiz naquela época era resposta de oração. Isso, exatamente. O mercado, na época o mercado, né? Eu não me esqueço, porque o que é resposta de oração tem um significado especial. É interessante também que a advocacia antes e depois da minha vida acadêmica é totalmente diferente, né? Quando você vem de uma caminhada de sala de aula, de academia, você se sente mais preparado, né, para enfrentar as teses, para fazer uma sustentação oral. Então, assim, a minha caminhada acadêmica serviu para eu chegar mais madura na advocacia. Robusteceu, né? Solidificou, sedimentou, preparou o terreno para a sua chegada. Exatamente. Não tem medo de desenvolver tese. A gente tem no escritório, né, uma caminhada que a gente tem que enfrentar teses novas, enfrentar, né, posições novas, e a gente não tem medo disso por conta dessa bagagem que a gente tem de sala de aula, né? A gente acaba, lá na sala de aula a gente descobre várias teorias, várias teses, várias, né, doutrinas, e isso se mostra também na nossa advocacia, no sentido de encontrar caminhos jurídicos para o nosso, né, para o nosso cliente. Então isso acho que foi importante também, né? E essa é a essência desse podcast. Até o próprio nome dele, advogando, é um gerúndio, porque a permanência na advocacia traduz uma constância que só quem vive essa rotina entende. Eu estou aqui com um time extremamente qualificado, minha co-host, minha co-host, Né? Muito bem, muito bem. co-host, advogando com você, trocando experiências. Advogando, o podcast da advocacia, a gente está de volta. Eu e a doutora Lidiane recebemos o doutor Denison Nobre, doutor Matheus, aqui 2 valiosos talentos do nosso escritório, e a gente vai trocar uma ideia muito bacana. Porque eu tenho aqui a jovem advocacia e uma advocacia muito experiente, muito especializada, o doutor Denison. Doutor Denison, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Uma alegria ter esse bate-papo informal. A gente sempre conversa de maneira muito informal. Verdade. Eu acompanho sua trajetória. A gente caminha junto. Eu era sócio de outro escritório, né? Com 2 amigos. E o Denison já advogava com a gente lá. E aí a sociedade se desfez, eu saí, fui caminhar no projeto atual, e quando tive a oportunidade, puxei o Denison de volta para trabalhar, e os nossos caminhos se cruzam com muita alegria, né, Denison? Verdade. Sempre foi uma grande satisfação, Gustavo, trabalhar com você. Retornar a trabalhar com você sempre foi uma alegria para mim. Eu fico muito feliz em testemunhar o seu crescimento profissional. Você já era muito dedicado e muito talentoso no que fazia, e aí, vou nem dizer a idade, né? Mas o tempo contribui, que nós aqui sabemos combater os efeitos do tempo. Perfeitamente. De uma maneira muito especial. Todos. Menina, aqui não tem cabelo branco pra ninguém, não. Que conversa é essa? Doutor Denison Nobre, qual é a área do direito que mais enche o seu coração de alegria? Nunca te fiz essa pergunta.
Você atua em várias áreas, é muito talentoso em diferentes segmentos. Eu Mas- diria, Gustavo, não uma área específica, mas quando eu pego um processo complicado que tem que tentar achar uma solução para ele, que eu tenho que pesquisar uma solução ou processual ou de mérito, eu gosto disso, de pesquisar jurisprudência, saídas, eu gosto de achar agulha no palheiro. E sempre acha, né? Essa resposta, ela é a cara do Denison, porque ele cuida lá no escritório de processos estratégicos, certo? Nós atuamos, tivemos a graça de atuar nos últimos meses em alguns processos históricos, né, Denison? É verdade. Nós revertemos agora uma demissão combinada com ação de improbidade administrativa. A gente reverteu, né? Um PAD, coincidiu até de uma época que o Denison, ele voltou para o escritório, ele saiu, Isso. e ele voltou e o processo ainda estava Em curso, O processo estava esperando por ele. ainda estava em curso. esperando por mim. Um cliente de uma instituição de ensino federal, um servidor público, foi demitido em razão de um processo administrativo disciplinar, e nós temos tido um cuidado, um zelo com os PADs, né, Denison? Isso. E é muito marcante o fato de, mesmo a comissão sendo experiente, é muito difícil um PAD não deixar brechas processuais. É verdade. Geralmente deixam de perceber direitos e garantias fundamentais do processo, como direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, esses vícios que às vezes a gente pensa que jamais ocorreriam, acontecem até em órgãos que a gente jamais acreditaria que ocorreria, como até em Ministério Público a gente já percebeu algumas nulidades. É curioso, quando a gente fala, e ele comentou há pouco, eu perguntei qual é a área do direito, ele respondeu: eu gosto do que é difícil. Eu gosto do que é difícil para eu encontrar uma saída clara e uma saída que poucas pessoas enxergariam. Esse é um dos grandes pontos da advocacia, Ediane. Então, servidor público. Interessante, nós temos uma súmula vinculante número 5. Já ia falar nela. O que ela diz, doutora Ediane? Que não precisa de advogado no processo administrativo disciplinar. Não Falando, né? Não ofende a Constituição Falando a ausência de advogado. De uma PAD, forma é isso clara, mesmo. o PAD não precisa de advogado, não precisa de defesa técnica. Agora eu quero é Né? ver você que está com seu cargo público Não procurar um advogado. em risco, não procurar. E assim, muitos querem resolver sozinhos, né, Denison? Sim, e há um risco muito grande nisso, porque em processo administrativo disciplinar, o judiciário não pode interferir no mérito. Uma vez que a comissão processante identificar que houve uma falta grave passiva de demissão, o judiciário não poderá reanalisar aquelas provas e entender de forma diversa. O que o judiciário poderá fazer é apenas verificar a legalidade dos atos. Então é muito importante o acompanhamento do processo administrativo por um advogado, que ele vai perceber todas as provas que precisam ser produzidas, os vícios de nulidade que devem ser alegados no primeiro momento. Então, jamais você que é um servidor público vá se defender sozinho num PAD. E já aconteceu na caminhada do PAD, as ilegalidades flagrantes acontecendo, o cliente se desesperando e a gente dizendo: tenha calma, a gente só vai pedir que fique registrado aqui, a gente só precisa formalizar para que possamos pleitear. Nesse caso que eu mencionei, um dos mais recentes nossos, 5 anos depois da demissão do servidor, em um processo administrativo disciplinar, nós conseguimos, faz 4 meses a sua reintegração, e essa semana a gente estava muito, muito ansioso, porque no TRF da quinta ia ser julgada a conexa ação de improbidade administrativa, com a possibilidade de ele ser condenado, além da queda do coice, ele ia ter que sair de novo do cargo,
e ainda tem que pagar uma multa no valor máximo que a legislação... Claro, a lei de probidade mudou, Sim. aquela lei, as sanções foram reduzidas, mas mesmo assim era muito valor. Isso se deu graças à atenção especial que nós temos podido dedicar aos processos administrativos E é disciplinares. importante deixar registrado aqui, Gustavo, que isso trata do nosso dia a dia, da nossa especialidade enquanto professores de direito administrativo. Perfeito. Né? Eu fico muito feliz, eu fico Então, muito feliz, importante. porque eu consigo hoje dar aula de processo administrativo disciplinar falando de Vários exemplos. situações que a gente Verdade. enfrenta na vida processual, na vida profissional. Sim. Da mesma forma que, puxando aqui para o direito constitucional, nós encontramos uma saída, eram candidatas do concurso Ah, é verdade. da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. Elas procuraram o nosso escritório porque o governo do estado de Goiás não estava respeitando uma decisão do Supremo em uma ADI, que é uma ação de controle concentrado. Aí eu me sentei com o Dentes, vamos fazer o quê? Aí eu disse, rapaz, eu acho que cabe uma reclamação. Aí ele, uma reclamação? Nós nunca tínhamos ajuizado a reclamação. Aí eu disse, Sim. Dentes, são reclamações? Eu nunca fiz uma reclamação. Eu disse, eu dou aula sobre reclamação. Vamos juntar o útil ao agradável, né? Eu dou aula sobre reclamação. Tá aqui o modelo da peça. Vamos moldar. A gente pensou ali bonitinho, rapaz. Ajuizamos no Supremo Tribunal Federal e uma bela hora ele me manda mensagem. Gustavo, liminar saiu. Eu disse, não acredito em negócio desse. Não acredito nisso. Êxito. Inclusive tem fixado no meu Instagram, não no do escritório, no meu, @GustavoBrígido, uma postagem que foi feita pela comissão de candidatas Agradecendo. lá. Não, isso não tem preço. É verdade. Tem Eu me preço. recordo, Gustavo, que nesse É a análise caso, da justiça. elas da já tinham justiça passado feita. por vários advogados tentando uma solução e não tinham encontrado. Já tinha até ajuizado outras ações Sim. e não conseguiam a nomeação delas. E através dessa reclamação conseguimos o êxito e Sim. já acho que todas, ou quase todas, já foram nomeadas. Agora todas. Importante. Começou pelas que estavam, Bombeiras, né? pelas bombeiras e agora pelas policiais militares. Enfim, acreditar, construir tese, Sim. avançar. Verdade. Áreas estratégicas, de áreas estratégicas nós gostamos, né, doutor Dentes? Exatamente. É a nossa área. Verdade. Que coisa boa. Verdade. Vamos conversar com a Jovem Advocacia? Sim. Doutor a pessoa Matheus. aqui que... Doutor Meu Matheus. braço direito aqui. Doutor Matheus, qual a sua idade, doutor Matheus? Eu tenho 28 anos. 28 anos. 28 Já vou fazer anos. 29 e 30 já brevemente. Tô rapidinho. Tudo junto. Tem que ser um jovem. Já não vai mais ser um jovem advogado. Não quer mais ser chamado de jovem, não, hein, Dentes? Como é que Então, fica? porque vai casar agora. Rapaz, tá certo. Doutor Matheus, posso chamar de jovem, não, Matheus? Pode. Até os 30, né, Matheus? Até os 30. Mas eu vou dizer uma coisa, aproveite. Meu filho, aproveite. Não é possível um negócio desse. Até os 30 você vai poder chamar de jovem advogado. Aproveite essa fase da jovem advocacia. Doutor Matheus está conosco há quanto tempo, Matheus? Desde o meio de 2022, digamos ali, 2 anos e meio, né? 2 anos, caminhando para 3 anos. Entra 3 anos. Eu vou dar um feedback registrado. O Matheus de hoje é totalmente diferente do Matheus que chegou. O Matheus chegou verde, com muita vontade de aprender, mas inseguro. Hoje o Matheus faz sustentação oral, hoje o Matheus desenvolve teses, fruto da sua dedicação. Então, parabéns, você acreditou, você se dedicou. Eu gosto de dar feedbacks. Muitas vezes chamo você para conversar. Sente aqui, caminhada é essa, vá por aqui, faça assim. E você tem uma grande virtude, dentre várias outras. Você é humilde e você sabe ouvir. Nova geração que não sabe receber um feedback. Sim. Não tem. Você que não sabe receber um feedback,
você tem que morar numa caverna, né? Não é possível. Matheus cuida com esmero da área da advocacia pública com a gente, Sim. causas de concurso público com muito destaque, Segurança. com muita segurança, e foi desenvolvendo as teses, foi aprendendo, foi assimilando. E se o Matheus, de 28 anos, que diz que daqui a pouco faz 29 e 30, eu nunca vi a pessoa querer envelhecer. Oh, meu Deus, daqui a pouco ele vai entender, daqui a pouco vai retardar. O que o Matheus hoje diria para o Matheus que se formou recentemente? Bem, primeiramente agradeço aqui o convite, que gostei da estrutura, bem diferente, até o copo mesmo é Aí. um pouco, né? Era o contrário, né? Um copo era pra ser mais, né? Mais barrigudinho. Mas agradeço aqui pela recepção. Bem, assim, o que eu posso dizer pro Matheus da época, que eu acho que foi até um salto pra mim, foi de como tratar com o público. Uma coisa assim que na época eu era muito assim, eu tinha muito medo de falar com as pessoas. Acho que não sei se tem alguma coisa a ver com minha cidade, né? Interior, o pessoal é mais recluso, né? O pessoal não tem muita essa... Você veio de que cidade, Matheus? Não, Matheus não tem a ver, porque eu sou sua vizinha. O problema é interno mesmo, né? O problema é pessoal. Né? Nunca tive esse problema. Não, mas assim, eu creio que... Qual a sua cidade, Matheus? Não, Diga. eu moro em Crateús. Né? Não, você não mora em Crateús, não. Aliás, Matheus. eu sei. É natural de É Crateús. natural de Crateús, meu coração está lá ainda, né? Então, posso dar um chegadinho lá. Mas, assim, eu aprendi muito, assim, de forma esmerosa, né? A forma de comunicar com o cliente, de tratar com o cliente, né? Isso é até uma forma de auxílio para mim, para também me comunicar com as outras pessoas na minha vida pessoal, né? O trato, de como desenrolar ali na argumentação, né? Às vezes com a mulher ali, ela tá com algum... Ela tem que assistir esse podcast, viu? algum conflito, eu consigo ali mediar. E isso foi graças à minha prática advocatícia, né? Muitos clientes, eles contestam algumas coisas, né? Tiram algumas dúvidas, têm um argumento diferente, um ponto de vista diferente do nosso pensamento, e a gente vai ali montando um argumento para ele, para convencer ele mesmo, né? Para convencer ele mesmo. Então, a advocacia é meio que uma via de mão dupla. A gente tenta convencer tanto o cliente, né? Para poder ele comprar a nossa ideia, a nossa tese, como também o juiz, né? Então, a advocacia tem essa dupla função que é até meio diferente das outras carreiras jurídicas, né? É interessante, a gente faz muito atendimento, eu e o Matheus, né? Os atendimentos a gente tem feito muito junto. E aí, quando o atendimento termina, eu sempre pergunto a ele, e aí, Matheus? Aí ele olha pra mim assim, o direito é bom. Ou então ele diz, o direito não é bom. E eu confio 100% no que ele fala. Por uma questão de vivência, por uma questão de estar ali no dia a dia, de estar fazendo o que nós chamamos de militância, né? Nessa É muito militância, importante. A gente começa a pegar as coisas. Começa a ter gente começa a pegar expertise. padrões e ver Né? ali que esses padrões se encaixam no direito ou não. Até uma coisa interessante, assim, puxando para outra questão, de como é importante o advogado não só na área judicial, como na administrativa. Todo ano estava falando. A gente pegou um caso, acho que foi da Defensoria Pública, eu não vou contar aqui, né, especificamente o caso da cliente, mas ela tinha um entrave ali administrativo. Era uma coisa a rigor simples. Mas a gente pegou o caso dela, adotou o caso dela pra gente, achamos uma solução e ela virou defensora pública. Por conta de um entrave administrativo. Que eu creio que ela mesma, que estudou direito, né, sabe toda a teoria, eu creio que ela não iria conseguir. Enxergou. Ela não iria enxergar isso. E a gente conseguiu enxergar. E foi um pequeno problema, um pequeno problema em tese, e que na prática, né, na nossa experiência advocatícia, a gente conseguiu moldar. Também teve um caso, que acho que foi o Dr. Denis pegou, que foi resolver o problema.
que ele pediu uma prova no processo administrativo. Ele pediu uma prova e não aceitaram, não foi, doutor Denis? Isso. Foi uma prova, gravação. Isso, pedir as imagens de uma câmera de segurança para provar a tese do nosso cliente. E não foram atrás dessas imagens, e esse foi um dos fundamentos utilizados para a reversão da condenação desse nosso cliente. Porque tiveram toda a chance Em um processo administrativo disciplinar. Exatamente. Em um PAD. Então, assim, Isso é muito importante, ter esse olhar do advogado desde o início de um processo administrativo disciplinar, por esse motivo, e processo administrativo em geral. um advogado que tem a prática, a experiência, ele consegue pegar os pequenos detalhes que uma pessoa que é servidora, estuda, sabe a teoria, não consegue captar, mas o advogado, pela prática, pela militância que ele tem, ele consegue. E resolve o problema na prática, né? Sempre que eu vou fazer um atendimento, um deles está sempre na minha companhia, e eles me acompanham, assim, vão poder testemunhar o que eu estou falando. Se eu não considerar que o direito é bom para o cliente, se não dá, assim, para a gente ter chance, eu não aceito. Eu não aceito. E digo para o cliente, olha, eu poderia estar fechando um contrato para ganhar dinheiro seu aqui, não vou aceitar porque a gente vai perder tempo de vida. Aconteceu verdade. isso ontem, né? O cliente chegou com as imagens da barra que ele tinha feito. Na hora que o Gustavo olhou, ele disse assim, você não passou seu queixo. Então não adianta. Ele vai O passar. candidato fez um concurso do TSE. Polícia Judicial do TSE. Polícia do TSE. Aí ele, eu trouxe as imagens aqui pra gente contestar Foi. judicialmente. Quando ele mostrou a imagem, ele não passou nada. Eu disse, Passa o queixo. eu disse porque tem que você foi passar, né? reprovado. Ele disse, não, doutor. Não, meu amigo, você, como é que eu vou levar pro juiz uma prova se nem eu acredito nessa prova? Isso não faz sentido. Justiça é verdade. Justiça é verdade. A gente não pode. E assim, tem algumas coisas na advocacia que a gente só aperfeiçoa praticando. Sim, Por exemplo, precificar, sim. cobrar. É uma das coisas mais difíceis. É uma das coisas mais difíceis. Tô, Matheus, você é cobrado, Matheus? Mas até hoje, né, eu tenho essa dificuldade de saber mensurar o preço, né? A gente sabe do nosso valor, mas pro cliente, às vezes, né, a gente tem que saber dar aquela... Tá certo. E o doutor Gustavo, sabe cobrar? Doutor Gustavo, com certeza. Se o doutor Gustavo cobra, o cliente não aceita, é porque o cliente tá errado. Já dá pra Já saber. Se tornou um expert em Eu- cobrar valores e Especificar. honorários. Exatamente. A gente saber, assim, valorizar o nosso trabalho e respeitar os limites do cliente também. Sim. Não é para explorar ninguém, mas nós temos que ter consciência do nível de complexidade que aquele trabalho vai envolver. Sim. O retorno que o cliente vai ter. Muitas vezes o cliente, se o cliente considera o que você está fazendo, assim, eu tenho tido muito cuidado nos atendimentos, viu, Ediane? Os meninos são testemunha disso. Para deixar claro, ó, esse problema pode ser resolvido judicial ou administrativamente. Sim. Nós podemos resolver isso aqui com algumas articulações. Aí, não é para você depois, porque não é possível que o cliente ache que é melhor resolver no judiciário do que resolver sim. em uma solução alternativa. Bem mais rápido. Verdade. Bem verdade. mais ágil. Uma conversa. Sim. Não quer resolver o seu problema? Me lembro demais, um cliente chegou, precisava resolver o título de eleitor dele. Na justiça eleitoral. Queria judicializar. Não queria, mas ele achava que ia ser mais complicado. E eu disse, Sim. olha, eu vou resolver o seu problema. Ele disse, mas tem que ser hoje, eu vou resolver. E eu cobrei um valor do tamanho da conquista dele. E eu resolvi no mesmo dia, depois ele disse, mas doutor, foi muito fácil. Eu disse, não, meu amigo, Muito rápido. foi muito fácil, muito rápido, mas era para ser mais caro. Quanto mais rápido o problema for resolvido, maior tem que ser a valorização Sim. desse desfecho. Então, a gente conseguiu, nesses minutos de conversa, Sim. tanto nos outros blocos quanto nesse, fazer um passeio aqui extremamente leve, tranquilo, como é a rotina no escritório. Sim. E o bolo? É, Dia de quinta. não pode faltar.
É o que eu digo muito lá para toda a equipe. A gente tem que trabalhar feliz, Verdade. leve, Ambiente tranquilo. ambiente tranquilo. Eu já não sou mais um jovem como esse rapaz, não quero acelerar a idade, eu quero diminuir a idade, mas não tenho mais tempo Sim. para perder com Ambiente pesado. ambiente pesado. É verdade. Então, E eu aproveito para dizer aqui que o Gustavo é um exemplo de liderança, Sim. que ele consegue, como sócio fundador do escritório, conduzir todo o escritório, exigir o profissionalismo da gente, mas com um ambiente muito leve, sem aquela cobrança, pressão de chefe, de fazer pressão psicológica. Totalmente ao contrário. Um ambiente leve, Sim. a gente está do lado de um amigo. Sem estresse. É um líder, não é um chefe. fico muito feliz. Fico muito feliz. Muito justo também. Eu, nesses Muito obrigado, meus momentos blogueira, né? Gosto de postar os bolos. Aí, semana passada, a aluna perguntou: professora, toda quinta tem bolo? Eu, tem. Toda quinta tem bolo, né? E a minha mulher Olha o quer que eu... feedback. E a minha mulher quer que eu leve bolo sem comer. Só olhando. É isso. Faz parte dessa nossa caminhada. Verdade. Mais um Advogando é um podcast em que a gente fala da vida da advocacia e desses bastidores que ajudam tanto a vocês conhecerem um pouco mais Sim. a nossa realidade, especialmente você também que está em início de carreira, entender que todos nós já estivemos no começo da caminhada. Sim. Fiz questão de trazer embora ele não se ache mais jovem advogado, quer apressar a idade, mas tá com quantos anos de formado, Matheus? 4 anos, acho. 4 anos de formado. Você, meu filho, você é jovem advogado, viu? Você é um jovem Tá advogado. quase saindo da advocacia. Passou de 5 anos, você já cruza uma fronteira, mas a importância de estar perto de quem pode enxergar o seu talento, o seu potencial. Vocês, assim, obviamente, têm um pouco neste momento eu estou falando especificamente com o jovem advogado, tá? Com a jovem advogada. Vocês vão ser cobrados, existem regras a serem cumpridas, existem metas a serem batidas, mas a maneira, e aí agora eu falo com os meus colegas gestores de escritório, saber cobrar com dignidade, com humanidade, todo mundo merece respeito. Né? Se uma relação não começa com respeito, ela não tem que continuar. Sim. Tá? Sim. E a gente consegue ir mais longe quando há uma essência e esse jovem, eu tenho a oportunidade de conversar com ele para além do ambiente jurídico. A gente tem uma caminhada de fé também, de igreja, e isso facilita muito a caminhada. Vai casar, né, Matheus? Casar. Que Deus abençoe aí esse próximo passo. Não vou pedir para você contar nenhum bastidor de quando você avisou. Os bastidores do escritório. Quando você avisou para sua mãe que ia casar, ela ficou muito emocionada, muito feliz. Feliz e impressionada também, mas esse ponto aí, né, bom. Abafa. Bom. Advogando, com alegria estar com vocês. Até a próxima.